São aí para nós. João capítulo 17, verso 17. Texto bem conhecido nosso. João 17, 17. Nós vamos falar sobre Jesus, a palavra que santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos falar juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Falar de santidade, nós temos que voltar numa história. A história do bezerro de ouro. Está registrado lá em Êxodo 32. É uma história muito interessante, às vezes difícil de compreender, como que o povo de Deus caminha numa situação dessa, mas algumas coisas nos mostram que, mesmo sendo povo de Deus, estamos sujeitos à queda na questão da santidade. E essa queda foi uma queda muito forte. O povo estava indo em direção a Canaã, saindo do Egito, da escravidão, e caem numa situação terrível, que é a idolatria, e da idolatria para outras questões que a gente vai ver. Moisés estava no monte, recebendo a lei, e diz o texto que ele ficou lá 40 dias e 40 noites, e com essa ausência de liderança, o povo se afastou de Deus. E é uma palavra muito interessante de Salomão, e muito conhecida em Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. A falha na direção, o afastamento de uma liderança, pode ocasionar uma tragédia. E nesse episódio do bezerro de ouro, nós vamos perceber claramente a necessidade de nós trabalharmos a santidade em nossa vida. No Êxodo 32, verso 1, fala desta realidade que o povo, diante do afastamento físico de Moisés, o povo fica sem rumo e busca uma solução fácil. A tendência do ser humano é em querer resolver os seus problemas e achar o caminho fácil. A nossa tendência é essa. E ali o povo, então, diante dessa realidade, ele chama Arão, que era a pessoa que estava ali na liderança, de certa maneira, porque era o sumo sacerdote, e fala com Arão, então, para fazer um bezerro de ouro. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos é a impaciência. Nós somos impacientes. Como é difícil trabalhar sucessão pastoral. Eu já trabalhei tanto nas congregações quanto nas igrejas, algumas igrejas que eu fui pastor interino. Como é difícil trabalhar a impaciência. As pessoas querem
o pastor rapidamente. Ontem à noite estava lá em Cava Grande reunido com os irmãos e tratando disso. E a pergunta é: quanto tempo que nós vamos ficar? E é uma expressão assim, sem pastor, né? Assim. Aí no final a gente sempre fala, né, pastor Lélio? Nós somos o pastor da igreja, a gente lembra o povo. Eles não estão sem pastor. Primeiro que o pastor é Jesus, segundo que humanamente nós estamos pastoreando os irmãos. Mas há essa impaciência. E às vezes nós queremos as soluções rápidas, fáceis, e nem sempre isso é o mais correto e que vai ser a melhor situação. Porque Moisés, em Êxodo 24, 18, diz que ele subiu ao monte e não disse quanto tempo ia demorar. Nós hoje sabemos, pelo registro, que ele ficou 40 dias, mas eles não sabiam. Então era um exercício de fé. Como hoje nós não sabemos o dia da volta de Jesus. E nós, pela nossa ansiedade natural da vida, nós queremos a volta de Jesus rápida. A gente quer que Jesus volte essa noite, porque também nós não sabemos quando vem. E percebendo claramente que, nesse momento de solução rápida, a tendência do povo é buscar uma solução no passado. É achar alguma coisa na sua história que resolva o problema. A ideia deles fazerem um bezerro de ouro tem tudo a ver com o passado deles. Eles ficaram 430 anos no Egito, convivendo com um povo que era extremamente idólatra, e um dos principais deuses que o Egito cultuava era esse aí, o Apis, o bezerro de ouro. E então chegam para Arão e: nós queremos que você faça para nós um Deus que vai nos dar direção. E quando o homem faz isso, os versos 4 a 6 vai registrar a queda terrível, que a Bíblia e a teologia vai chamar de depravação. O mesmo que ocorre aqui, você pode ir lá em Romanos capítulo 1, que Paulo vai descrever a mesma coisa. Vai para a idolatria, da idolatria vai para a imoralidade. E a imoralidade, ela é um poço sem fundo. Dizem que o fundo da imoralidade é o lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o fundo. Vai parar lá. Porque se você ler atentamente, e é claro que aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas se você ler o texto, consultar um bom comentário bíblico, você vai ver que o povo se afundou de forma terrível na imoralidade. Às vezes nós ficamos apavorados com o carnaval. Na nossa cultura brasileira, o carnaval faz parte. E a gente fica apavorado com a imoralidade. Mas não pense que o povo fez aqui foi melhor do que o do carnaval, não. Foi desse nível para baixo. E a grande questão é que era o povo de Deus. O povo de Deus. E o ídolo, depois de feito, a primeira coisa que se faz diante dele é festa. A nossa tendência de festejar os nossos deuses é muito grande. Se você olhar para o Antigo Testamento, existe a orientação de Deus para fazer muitas festas, porque isso faz parte do culto. Mas diante do ídolo, e o ídolo não estabelece nenhum tipo de regra moral, vale tudo. E o homem entregue a si mesmo a sua índole, a sua inclinação, é depravação. É sem limite.
porque nada satisfaz a esse desejo pecaminoso. E por ser o Deus símbolo da fertilidade, eles foram fazer a fertilidade, só que de forma imoral. Irmãos, há uma sequência que está aqui nesse texto, e como eu falei, está lá em Romanos 1. O povo abandona Deus, o povo faz os seus deuses, faz festa diante dele, a comida, a orgia, a alimentar, que é o que o texto diz, comida e bebida, e depois vai para, algumas versões vão usar a palavra farra, outras folgar, tem algumas versões, nenhuma delas teve coragem ainda de traduzir literalmente o que é, mas o povo caiu na orgia sexual. O fim, e a gente percebe isso no carnaval e outras festas, o fim é sempre o mesmo. Por isso que o Deus Santo, Ele tem uma ação de chamar o homem à santidade. Por isso que investir no conhecimento da palavra é investir na santidade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 4. O apóstolo Paulo mostra que os salvos foram escolhidos por Deus para essa santidade. Efésios capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. As pessoas que são eleitas por Deus, os salvos em Jesus, os crentes, eles têm um propósito da santidade. O nosso Deus Santo chama o homem à santidade. O nosso Deus vivo é um Deus que estabelece a nossa maneira de trilhar. Nós não somos entregues a nós mesmos. É interessante observar que o texto de Romanos aparece 3 vezes a expressão e Deus os entregou, e Deus os entregou, e Deus os entregou. Essa entrega significa que Deus está deixando o homem caminhar nos seus instintos. E nos seus instintos a tendência do homem é a depravação. Por isso que o Deus Santo, aquele aos quais Ele escolheu para a santidade. A santidade não é a causa da nossa salvação, mas a nossa salvação é a causa da nossa santidade. Por isso que o salvo, ele estará o tempo todo buscando a santidade. E a santidade, ela vem pela palavra de Deus, como nós lemos em João 17, 17. E o referencial para a santificação é o próprio Deus. Ninguém mais pode ser referência para o homem. O que Deus fez, o que Deus é, como referência para nós, é porque Ele é o padrão. E diante do homem que cai, que peca, os olhos têm que estar voltados para Deus, para essa santidade divina. Às vezes uma coisa que nos estranha na Bíblia, é quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ali há um tratado de tantos problemas com aquele povo da igreja, tanto problema, problemas
inimagináveis do ponto de vista do crente. Mas, lá na introdução, quando Paulo começa a falar, ele chama esse povo de santo. E pensa, mas como é que pode? Porque às vezes as pessoas têm ideia de que o santo é o perfeito. Mas o santo é aquele que está lutando contra o pecado. Há uma guerra constante. Esse chamado de Deus para sermos santos é uma guerra constante. E é porque nós somos salvos é que nós estamos nessa guerra, nessa luta de santidade. E aí eu quero trabalhar duas questões pelo menos de santidade. Primeiro, o Salmo 119, verso 9, é um dos versículos bem conhecidos. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? É interessante a palavra para o jovem, mas é uma palavra que se aplica a cada um de nós. Porque há uma necessidade de nós nos voltarmos para a palavra de Deus, para que nós possamos viver a santidade. Por isso que é necessário guardar ou manter, é outra palavra que está aqui no texto, que é a ideia de nós conservarmos valores. Por que que os evangélicos são chamados de conservadores? Nós somos rotulados o tempo todo na mídia. Os evangélicos são conservadores. Por quê? Porque nós conservamos valores da vida, da família, de relacionamentos. Esse guardar os valores. Nós entendemos que os valores que Deus nos traz são valores que precisam ser preservados. Não podemos descambar para o que o mundo quer. Não podemos dar vazão ao que nós queremos. Olha que benção. Eu corri assim na igreja, gente. Por isso que eu não sou contra, não. Deixa escorrer. Alguém vai pegar. Né? O Lido, você vai emagrecer ali, tanto correr atrás dele. Isso, escapula da Simone. Aí, olha que saúde. O legal é que isso vai ficar gravado, né? Isso é que é bacana. O culto da Piba é uma benção. Só um parênteses, irmãos. Eu pedi a Flávia que ela pediu fazer o corte daquele primeiro domingo de abril, daquela meninada aqui à frente. Aqui não é uma imagem, gente, que tem que ser compartilhada. Né? 90 meninos aqui na frente, numa festa grandiosa. Pronto, resolveu. No Salmo 119, o verso 11, há essa expressão: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Há uma necessidade de conservar esses valores. Há uma necessidade de pureza. E essa pureza, ela só é possível em nossa vida pelo sangue de Jesus, que é o sangue que nos purifica, como diz a Bíblia. Porque nós, por nós mesmos, não temos como ter pureza. A pureza vem pelo sangue de Jesus, como diz João, que nos purifica de todo o pecado. E como diz aí, nessa versão que eu li, a conduta, ou o caminho, que é a nossa jornada nessa vida, que nós não sabemos de quanto tempo será, mas que vamos viver dia a dia e cada dia diante do Senhor. Por isso, o salmista, ele nos recomenda, lá no Salmo 1, que é bem conhecido, 4 atitudes importantes para a nossa vida.
3 atitudes são negativas, né? Não andar segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, ande no conselho dos pios, os santos. Não se deter no caminho dos pecadores, mesmo que em algum momento você entre no caminho dos pecadores, não se detenha, sai fora. Tem momentos que a gente entra, por alguma circunstância a gente entra no caminho dos pecadores. Muito menos se assentar na roda dos escarnecedores. A gente fala que crente senta na roda dos esclarecedores. A gente esclarece as coisas, não escarnece, não pode. A gente está sempre esclarecendo. E ele fecha dizendo que nós temos que ter prazer na lei do Senhor. E meditar dia e noite. Segundo, a palavra de Deus santifica o culto. Romanos 12, 1, abre aí sua Bíblia, bem conhecido também. Romanos capítulo 12, verso 1. Quando Paulo está chamando a igreja, o corpo de Cristo, para essa vida de culto, que é caracterizado inicialmente aí por essas 3 palavras, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto, ele é fundamentado na ideia da vivacidade. Nós somos vivos, em contraste com os animais que eram oferecidos no Antigo Testamento e eram mortos. O nosso culto a Deus é um culto de gente viva, vive para Deus. Segundo, agradável. Só invertir um pouquinho a ordem. A palavra agradável, ela tem a ideia no Antigo Testamento de uma outra palavra assim, que é bem difícil, que a gente não usa muito, chamada propiciação. Palavra difícil. Mas ela aparece no Antigo Testamento principalmente. Que é a ideia de agradar a Deus. É um grande desafio para nós, o nosso culto, agradar a Deus. E como que o culto agrada a Deus? Olhando para o Antigo Testamento, os animais que eram oferecidos, eles tinham algumas regras. Não era qualquer animal que poderia ser oferecido no altar do Senhor. Da mesma maneira, a nossa vida, nosso culto, ele tem que seguir as orientações da palavra. E o nosso culto não é só o que nós fazemos aqui. O nosso culto é naquele texto que a gente sempre lembra dele, né? 1 Coríntios 10, 31. Quem sabe de cor? Sem olhar. Não. Gente, 1 Coríntios 10, 31. Fala, Priscila. Priscila sabe, ó. É isso mesmo. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é culto. E ele se manifesta, e deve se manifestar de forma agradável a Deus. E a santidade, ela faz parte dessa nossa jornada. E a santidade, ela tem 2 lados. Ela tem um lado negativo, que é aquilo que nós deixamos de fazer. No passado, os crentes eram mais conhecidos pelo que eles deixavam de fazer, né? Não, agora eu não bebo, não fumo, né? Eu lembro do irmão dando testemunho, falando assim, ó, não bebo, não fumo e não traio minha mulher. Né? As 3 coisas que ele achava que eram as coisas mais importantes. Né? Não bebo, não fumo, não traio minha mulher. Mas tem isso, o lado negativo, tem coisa que tem que deixar. E tem o lado positivo, daquilo que nós vamos fazer, do que nós vamos viver. A santidade com Deus, ela é, do ponto de vista divino, sempre positivo. Porque inclusive as coisas que nós deixamos de fazer, que parecem negativas, elas são positivas. Porque justamente ela mostra, essas coisas mostram a nossa santidade diante de Deus. O apóstolo Paulo,
Ele vai chamar a igreja a uma santidade. E aí, vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Deixa eu ver minha hora ali. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. E aí nós vamos ver 5 questões importantes aí nesse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 3 a 8. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito. 5 questões importantes. Volta para nós aí, irmão. Primeiro, abster-se da impureza ou da prostituição. Irmãos, a Bíblia, ela trata muito dos desvios sexuais, muito. E ao longo da minha vida eu fui descobrindo que tudo que a Bíblia fala contra as impurezas sexuais, o objetivo é proteger a vida, a reprodução. Põe a minha projeção. Pois o texto tirou. Por isso que há uma palavra muito pesada de Paulo, quando ele diz assim: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Há uma proposta de Deus de proteger a vida. É o próximo mesmo. É isso aí. Proteger a vida. Por isso que a Bíblia, ela vai insistir que a sexualidade seja vivida entre homem e mulher no casamento, porque é um ambiente que Deus preparou para que a sexualidade aconteça. Fora disso, qualquer coisa é um atentado contra a vida, é um atentado contra o princípio divino de santidade. Segundo, é possuir o corpo em santidade e honra. Há uma necessidade de nós cuidarmos do nosso corpo, porque nós somos a habitação de Deus. João fala no capítulo 14 sobre o Espírito Santo, e ele lá diz que a promessa de Deus é que Ele vem fazer morada em nós. Este corpo que está aqui, que foi Deus que criou, ele precisa ser honrado. Por isso que a Bíblia vai dizer daqueles que se envolvem na imoralidade, que estão desonrando o seu corpo. A santidade que a Bíblia ensina, que a palavra ensina, é esse cuidado conosco mesmo. Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo.
Terceiro, não defraudar o irmão. A prostituição é um pecado que não afeta somente quem pratica, mas também quem se envolve nela. É desonrar o outro. Uma das palestras mais pesadas que tem no Encontro de Vida Vitoriosa, e quem já fez, sabe, quem não fez, se Deus quiser nós vamos voltar com Vida Vitoriosa, tenho esperança disso, é sobre os laços de alma, pesada, porque entra nisso aqui, o envolvimento sexual com outras pessoas, não de forma lícita. E o diabo tem feito festa, né, irmãos? Esses dias aí vemos o tal do trisal, né? Quem não viu, vai na internet ver o que é esse troço do inferno. Mas o texto é claro em dizer que Deus é vingador. A santidade, ela é preciosa para Deus. Não pense que o que está acontecendo no mundo é por acaso. Não pense que as coisas que acontecem com as pessoas que se envolvem nas situações mais baixas morais, que vão ficar por isso mesmo. Deus é vingador. A ideia de que Deus é amor não anula a justiça de Deus, não anula a punição ao pecado, de forma nenhuma, porque os atributos de Deus, eles são plenos. Deus é pleno em amor e pleno em justiça. Tem gente que acha que Deus é só amor. Não, Ele é a justiça. E Ele julga justamente. E rejeitar a santificação é rejeitar a Deus. E com isso eu quero entrar, finalizando, em 3 questões. Diante da declaração de Jesus que a santidade é feita por sua palavra, podemos então assumir. Primeiro, eu não somente posso, mas preciso ser santo, porque esta é a vontade de Jesus. E nós gostamos de falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu preciso. Segundo, eu não somente posso, mas também devo ser santo, porque esta é a mais profunda necessidade da minha alma. O crente, ele tem, irmãos, uma angústia, porque somos crentes, mas ainda não estamos livres do pecado. Isso angustia. Eu não posso não pecar. Isso é terrível. Eu ainda caio no pecado. E se em algum momento eu disser assim, não estou em pecado, caí de novo. Porque aí veio a vaidade. Nós estamos sujeitos a isso é angústia. Porque a nossa alma sabe da santidade de Deus e precisa da santidade de Deus. Mas a gente, por nós mesmos, não conseguimos. Isso angustia. O crente, como diz a Bíblia, não tem prazer no pecado, por isso que ele não vive na prática do pecado. E por último, eu preciso ser santo, porque esta é a necessidade das pessoas à minha volta. Existe um aspecto individual, mas tem um aspecto coletivo. Paulo diz em Coríntios que a esposa crente santifica o marido que não é crente. Santifica o filho que não é crente. Esse poder de influência.
Por isso, irmãos, há um chamado de Deus. E eu quero ler o último versículo. Volta lá em João 17, perdão, verso 19. Que vai fechar essas 3 afirmações. João 17, verso 19. Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, a fim de que eles sejam santificados na verdade. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Tua palavra é a única que pode nos santificar. Por isso que nós temos sede da Tua palavra, por isso que nós buscamos a Tua palavra cada dia. Fala ao nosso coração, traz sempre à nossa memória a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a guardar a Tua palavra no nosso coração. Abençoa cada um de nós. Cada um de nós que temos nossas lutas, nossas fraquezas, nossas dificuldades. Ajuda-nos a vencer. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos assistir, domingo de manhã nós passamos